Olá, cá estamos nós para mais uma aula de português língua não materna nível intermédio. Eu sou a professora Ana Josefa. Hoje nós vamos falar de um problema que afeta-nos a todos e que todos nós nos devemos preocupar com ele. Tem a ver com o desperdício alimentar. O desperdício alimentar agora tem sido muito falado, este problema, porque é um problema que afeta a todos nós. E afeta a todos nós, mesmo que nós não desperdicemos, o desperdício dos outros também nos afeta a nós, porque afeta o planeta e o planeta é de todos. Vamos então ver o plano da nossa aula de hoje. Então, aqui temos o nosso bloco temático, que é sobre o desperdício alimentar, e nós vamos falar mais concretamente do desperdício alimentar e ver as medidas que podemos tomar para combater esse desperdício alimentar. Portanto, nós temos a possibilidade de, nas nossas ações, melhorar este problema. Com as nossas ações, nós podemos reduzir o consumo e evitar o desperdício. Então, temos aqui as competências essenciais para esta aula, as aprendizagens essenciais. Temos na compreensão do oral, portanto, compreender aspectos essenciais do discurso ouvidos em linguagem padrão. Ao nível da leitura, identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos variados, interpretar textos e fragmentos de textos de dimensão e vocabulário acessíveis. Na escrita, dominar técnicas de redação de sumários, relatórios, textos narrativos e descritivos. E aqui na interação cultural, explicar diferenças culturais com respeito pelas formas de interpretar o mundo. Ora, o problema que nós identificamos para a nossa aula de hoje é mesmo este, o do desperdício alimentar. E então temos que nos questionar e pensar nestas perguntas que temos aqui. Achas que as pessoas usam bem tudo o que compram? Comida, roupa, brinquedos, etc. Achas que as pessoas desperdiçam? O que é que achas que as pessoas desperdiçam mais, não é? Porque nós compramos muita coisa e daquilo que nós compramos, o que é que desperdiçamos mais? Será na alimentação? Será noutros objetos? No que é que será? E tu? Desperdiças comida ou material escolar? Fazes bem um bom uso da roupa que tens, por exemplo, não é? Será que compras sempre aquilo que precisas de comer? Ou às vezes compras coisas que nem sequer consegues comer tudo? Sei lá, tens um pacote de bolachas, comes 3 ou 4 bolachas e depois deixas o resto? Ou o lápis, tens um lápis, ele já está assim a meio, vais deitá-lo fora e começar a usar um outro lápis? Ou poderias utilizá-lo até ao fim? A roupa que tens roupa variada, será que tudo o que tens no armário utilizas, vestes essa roupa toda? Ou queres ter aquelas no armário só para ocupar espaço e vais à procura de outras coisas novas? Portanto, nós vamos pensar um bocadinho sobre esta situação hoje e ver o que é que podemos mudar e melhorar no nosso comportamento para evitar o desperdício alimentar. Então, vamos passar a ler este texto que se chama Deixemos o planeta viver. Este texto chama-nos a atenção exatamente para os malefícios que existem decorrentes do desperdício alimentar. Então vamos passar a ler o texto. Segundo a informação que a World Wide Fund for Nature divulgou no seu relatório Living Planet 2020, Planeta Vivo 2020, publicado no passado mês de setembro, 820 milhões de pessoas no mundo passam fome ou sofrem de insegurança alimentar. O desperdício alimentar resulta em custos ambientais de 700 milhões de dólares e despesas sociais de 900 mil milhões.
Estima-se que a perda e o desperdício de alimentos contribuam para as alterações climáticas com uma responsabilidade de pelo menos 6% dos gases com efeito de estufa, 3 vezes mais do que as emissões globais da aviação. Quase um quarto, 24%, de todas as emissões do setor alimentar vêm de alimentos que são perdidos nas cadeias de abastecimento ou desperdiçados pelos consumidores. Como consequência, até um quinto das espécies selvagens estão em risco de extinção neste século, devido apenas às alterações climáticas. Devido ao facto de 1/3 de toda a comida produzida no mundo ser desperdiçada e a redução do desperdício de alimentos representar uma oportunidade crucial para atenuar a pressão ambiental sobre o nosso planeta, a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, instituiu pela primeira vez o dia 29 de setembro como o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar. Em Portugal, nasceu nesta data o movimento Unidos contra o Desperdício, que se propõe lutar para que a comida não acabe no lixo, obtendo dados sobre o desperdício alimentar, facilitando doações e influenciando medidas. Vamos fazer a nossa parte? Ora bem, como pudeste acompanhar este texto, não é? Viste que foram referidos aqui os vários malefícios. Malefícios são coisas más, não é? Provocadas pelo desperdício alimentar. Quando nós desperdiçamos comida, estamos a contribuir negativamente para o ambiente. E nós vimos aqui no texto várias situações e vários males causados por este desperdício alimentar. No texto nós tínhamos aqui algum vocabulário, algumas palavras que estavam destacadas. Eu vou só pôr o texto para trás para podermos reparar em todas estas palavras que são importantes para a compreensão do texto e também para vermos o vocabulário que podes eventualmente não saber muito bem o que significa. Então temos aqui, portanto, temos ali a expressão passam fome. Portanto, temos ali um número elevado de pessoas que passam fome e temos outras tantas pessoas, aliás, mais pessoas que deitam fora, que vão desperdiçando muitos alimentos. Depois temos ali a expressão desperdício alimentar. O que é desperdiçar, não é? O que é desperdiçar? Já vamos ver. Depois temos ali as alterações climáticas, efeito de estufa, que são, portanto, consequências desse desperdício alimentar. Temos ali cadeias de abastecimento, o que será? Temos ali consumidores, que eu acredito que saibas muito bem o que quer dizer, porque também és um consumidor, somos todos. Temos ali a palavra extinção, temos a palavra crucial e depois temos destacado o dia importante que foi instituído este ano, o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar. Vamos ver o que é que quer dizer consciencialização, não é? E temos ali a palavra obtendo, o que é que significa a palavra obter, não é? Então, vamos ver aqui, no glossário, as palavras e as expressões que nós vimos. Primeiro vamos ver aqui as palavras que estão à volta do desperdício, do significado de desperdício. Temos a palavra desperdício, simplesmente, que é mesmo uma despesa inútil e censurável, porque se nós
consideramos que é um desperdício, é porque é algo que não fazia falta, não é? E, portanto, se não fazia falta, é uma despesa inútil. E também é censurável porque não se deve aprovar uma despesa com coisas que não faça falta, não é? Depois temos ali também a palavra esbanjamento, não é? Portanto, e o esbanjar é ter para deitar fora, não é? E temos a palavra perda, portanto, aquilo que se tem a mais, que não é utilizado, acaba por se perder. Depois temos desperdícios, ali com o sentido de outro significado, por assim dizer, que é atribuído quando falamos dos desperdícios em certas situações, quando se fala de, por exemplo, nas fábricas ou na transformação dos alimentos, temos ali, são os restos que ficam da manipulação ou fabrico de certas coisas. Portanto, quando se vai transformar os alimentos, por exemplo, há se calhar algumas partes ou há algumas coisas que são desperdiçadas, não é? Então, estes desperdícios têm a ver com isso. Por exemplo, nos supermercados, aquela fruta que não tem o tamanho ideal ou que não é tão bonitinha, não aparece, não chega à loja, não é? E, portanto, essa fruta, que não tem aquele tamanho dito considerado para ser exposto nas lojas, acaba por ser considerado desperdício. E naturalmente que a fruta até está em bom estado e pode ser aproveitada, não é? Depois temos ali desperdício alimentar, que é o nosso grande tema de hoje. Ora, o desperdício alimentar é o esbanjamento de comida, ou seja, é ter comida a mais e deitar fora aquela comida que nos sobra, não é? E, portanto, nós temos que criar novos hábitos para não termos que desperdiçar os alimentos, porque há formas de aproveitar aquilo que temos a mais, se tivermos algumas atitudes corretas. Depois já vamos ver mais à frente algumas dicas que podemos seguir para mudar esses comportamentos que nós temos. Depois temos ali alterações climáticas. As alterações climáticas têm a ver com as mudanças do clima, não é? Portanto, fala-se muito hoje nas alterações climáticas e isso também é uma consequência do desequilíbrio que existe no ambiente, não é? Porque quando há mudanças climáticas, podemos ter algumas catástrofes naturais, não é? Que podem depois afetar as pessoas. Aqueles grandes tsunamis que por vezes acontecem e, portanto, e outras situações que têm a ver com as mudanças climáticas e depois temos também ali o efeito de estufa, que também é outra consequência que traz consequências ao nível do clima, que tem a ver com o processo de aquecimento da atmosfera, portanto do ar, que faz a retenção do calor por alguns gases. Temos ainda cadeias de abastecimento. O que é uma cadeia? Portanto, uma cadeia é uma rede, não é? Portanto, as cadeias de abastecimento são uma rede que fornece alimentos e outros bens, não é? Porque os alimentos, até chegarem aos supermercados, por exemplo, já fizeram um caminho muito longo, já percorreram um grande caminho. Depois temos consumidor. Consumidor é aquele que compra para uso próprio. Tu és consumidor, eu sou consumidora e nós no dia a dia consumimos muita coisa, portanto somos todos consumidores. Depois temos extinção. Portanto, ali no texto falava de animais que estariam em vias de extinção. A extinção é o desaparecimento. Portanto, estes animais correm o risco de desaparecer simplesmente. Extinguir é desaparecer. E extinção, desaparecimento. Depois temos ali a palavra crucial,
que dizia que era crucial, portanto, que estas situações eram de extrema importância, não é? Uma coisa crucial é uma coisa extremamente importante, muito, muito importante. Consciencialização, o que é isso de consciencialização? Do tomar consciência. É compreender a importância das coisas, não é? Portanto, o tomar consciência é compreender a importância das situações. E aqui criou-se o dia para a tomada de consciência das perdas do desperdício alimentar, portanto, e a consciencialização aqui é, de facto, nós compreendermos o quanto este problema é importante e precisa de ser resolvido. E obter é conseguir, não é? Conseguir alguma coisa, portanto. E depois temos aqui, então, esta atividade para confirmarmos se compreendeste bem o texto. E temos aqui algumas frases para dizer se são verdadeiras ou falsas. Então vamos ver aqui a primeira frase, que diz: a informação do texto foi divulgada no relatório Living Planet 2020. E isto é verdadeiro ou é falso? Portanto, o Living Planet 2020, que é o mesmo que dizer 2020, não é? Portanto, é um artigo muito recente. Este relatório é um relatório deste ano, não é? E então, esta informação é verdadeira ou falsa? Depois temos na B. O texto refere os benefícios do desperdício alimentar. Será que fala de benefícios? Depois temos, a partir de 2020, o dia 29 de setembro, passa a ser o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar. É verdadeiro ou falso? Depois temos ali o movimento Unidos contra o Desperdício, foi criado para acabar com a comida. Será que é esta a função deste movimento? Então vamos lá responder. Então, vamos lá à primeira. A informação do texto foi divulgada no relatório Living Planet 2020. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro, exatamente, porque foi a fonte que divulgou esta informação, não é? Depois temos, o texto refere os benefícios do desperdício alimentar. Ali não se dizia que havia benefício algum, não havia nada de bom em desperdiçar alimentos. Portanto, esta resposta não pode ser verdadeira. Então é falsa. Depois temos, a partir de 2020, o dia 29 de setembro, passa a ser o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar. Isto é verdadeiro, exatamente. Depois temos o movimento Unidos contra o Desperdício, foi criado para acabar com a comida. Será que é para acabar com a comida? Isto se calhar não faz sentido, não é? Foi criado, mas foi para acabar com o desperdício de comida. Aquela comida que vai para o lixo por ser mais do que aquilo que precisamos de consumir. Portanto, é falsa. Agora, temos aqui esta atividade que também é de compreensão do texto e que vamos completar as frases, vamos pegar nas frases da coluna, portanto, da coluna da esquerda e completá-la com a da coluna da direita. Então, vamos lá. Então, temos aqui 820 milhões de pessoas no mundo e depois temos que ver qual é a frase que está na outra coluna que pode completar esta. E vamos ligar para termos depois a frase completa. Portanto, na linha A temos 800 milhões de pessoas no mundo, depois temos o desperdício alimentar, depois temos 1/5 das espécies selvagens, depois temos 1/3 de toda a comida produzida no mundo. E depois, do outro lado, para completar as frases, temos é desperdiçada, tem custos ambientais muito elevados, passam fome, está em risco de extinção devido às alterações climáticas. Então vamos lá ver, vamos pegar na primeira frase. 820 milhões de pessoas no mundo, é desperdiçada, tem custos ambientais muito elevados, passam fome ou está em risco de extinção devido às alterações climáticas? Qual é que te parece que completa esta frase? É isso mesmo. 820 milhões de pessoas no mundo passam fome. Então agora vamos à linha B. O desperdício alimentar é desperdiçada? Tem custos ambientais muito elevados? Está em risco de extinção devido às alterações climáticas? O que é que te parece que completa esta frase? Qual é? É essa mesmo.
Portanto, o desperdício alimentar tem custos ambientais muito elevados. Nós vimos no texto, não é? Aqueles milhões todos, não é? Que eram gastos por causa do desperdício alimentar. Depois temos ali 1/5 das espécies selvagens, portanto, dos animais selvagens, é desperdiçada, está em risco de extinção devido às alterações climáticas, portanto, que são as respostas que nos servem. O que é que te parece aqui? Está desperdiçada, parece que não faz muito sentido. É desperdiçada, parece que não faz muito sentido. Então, é esta mesmo que estás a pensar. 1/5 das espécies selvagens está em risco de extinção devido às alterações climáticas. E depois temos aqui 1/3 de toda a comida produzida no mundo é desperdiçada, é a que sobra. Portanto, esta era fácil de fazer, porque era a única que sobrava e, portanto, já está. Agora vamos ver como é que ficaram as frases completas, estas mesmas frases já completas. Portanto, na linha A, 820 milhões de pessoas no mundo passam fome. Na linha B, o desperdício alimentar tem custos ambientais muito elevados. Na linha C, 1/5 das espécies selvagens estão em risco de extinção devido às alterações climáticas. À linha D, 1/3 de toda a comida produzida no mundo é desperdiçada. Agora temos aqui este cartoon para refletirmos um bocadinho. Repara na primeira imagem, portanto, que corresponde ao hoje, e depois a outra imagem do amanhã. Repara bem nestas duas imagens. O que é que nós podemos ver aqui? Na imagem da esquerda, o que é que nós temos aqui na imagem da esquerda? Repara bem, nós temos ali um senhor que vai despejar a comida que tem no prato para o lixo, não é? É isso que temos. E, portanto, aqui nota-se que há um grande desperdício alimentar. Até porque no caixote do lixo já estão mais alimentos. Depois, ali na imagem da coluna da direita, nós temos o planeta a dar-nos o troco, por assim dizer, não é? Porque temos o planeta a varrer as pessoas para o caixote do lixo, não é? Porque se o planeta já não aguenta mais, então nós, aquilo que fizemos ao planeta, o planeta está-nos a devolver, é colocar-nos no lixo. Porque quando colocamos os alimentos no lixo, é como se estivéssemos a colocar parte do planeta no lixo, não é? E agora ali temos a situação inversa. Portanto, nós temos que mudar as nossas atitudes para que este cartoon que aqui está não se venha a transformar numa verdadeira realidade. Porque se estas imagens aqui se tornarem na verdadeira realidade, não é? Então a nossa vida também está em perigo, não é? Ora bem, então como é que nós vamos combater o desperdício alimentar? Nós vamos ver algumas dicas que nos dizem como evitar o desperdício alimentar. Portanto, nós temos que ter atitudes e comportamentos que vão promover novos comportamentos, não é? E que vão reduzir o desperdício alimentar, não é? Então vamos lá ver o vídeo. Seguem aqui algumas dicas que deves ter em conta no teu cotidiano de forma a evitares desperdiçar alimentos, a poupares dinheiro e a protegeres o ambiente. Planeia as tuas compras. Planeia as refeições para toda a semana, verificando o que falta no frigorífico e na despensa e fazendo uma lista dos produtos que precisas. Quando fores às compras, leva essa lista e segue-a a 100%. Se não precisas do produto, não te deixes levar pelas promoções. Não vás às compras com fome e evita os produtos embalados. Verifica os prazos de validade. Está atento ao que está escrito na embalagem, pois se referir consumir até, é porque de facto o produto apenas pode ser consumido até à data indicada. Mas se na embalagem estiver escrito consumir de preferência antes, significa que esse prazo é até quando o produto apresenta uma qualidade ótima
podendo ser consumido até algum tempo depois do prazo indicado. Mantém o frigorífico arrumado e limpo. Verifica se as embalagens estão bem fechadas e controla a temperatura do teu frigorífico, pois os alimentos devem ser conservados a uma temperatura entre 1 e 5 graus, para que mantenham a frescura e o sabor. Faz uma verificação dos alimentos. Quando compras novos produtos, deves arrumá-los no frigorífico ou na despensa, mas colocando os produtos mais antigos nas prateleiras da frente e os que acabaste de comprar no fundo. Utiliza as sobras. Não deites alimentos que sobrarem de uma refeição ao lixo, pois podes consumi-los no dia a seguir. Até podes aproveitá-los para confeccionar outros pratos. A fruta demasiado madura pode ser aproveitada para fazeres batidos ou sumos. Os legumes que já não se encontrem frescos podem ser aproveitados para fazer sopa. Congela os alimentos. Se compraste algum alimento de que necessitas apenas de consumir uma pequena parte, então divide o restante e congela-o. Deves tirar do congelador somente a quantidade que precisas. Adere à compostagem. Por vezes é inevitável o desperdício de alguns alimentos. Por isso, é uma boa ideia colocares uma caixa de compostagem para os restos no teu próprio jardim. Assim, em poucos meses, irás conseguir obter um bom adubo para as tuas plantas. Tu, como empreendedor, para além de seguires estas dicas no teu dia-a-dia, também deves incuti-las na tua atividade empreendedora, marcando a diferença e influenciando os teus colaboradores, fornecedores e investidores a tomarem atitudes positivas quanto ao desperdício alimentar. Desta forma, estás a contribuir para a resolução deste problema social. Ora bem, temos aqui então as principais dicas, não é? Se nós reduzirmos o consumo, nós vamos evitar o desperdício alimentar, vamos poupar dinheiro e vamos proteger o ambiente. Temos aqui então as dicas que podemos utilizar para melhorar o nosso comportamento. E então o desafio que te deixo é enumerar 5 medidas que podes tomar, que podes fazer em tua casa para reduzir o desperdício alimentar. E espero que tenhas gostado e que tenhas tido muita atenção às dicas que demos aqui para melhorar o comportamento. Adeus e até à próxima aula.